Boa noite, gente. Eu queria fazer um vídeo falando um pouco lá de um versículo, do versículo do capítulo 15, certo? De Lucas, a partir do versículo 4, que ele fala um pouco sobre as ovelhas do Senhor, que somos nós, certo? Então, é uma passagem muito linda porque mostra o amor de Deus para com os seus filhos, certo? Tanto aqueles que estão perdidos, mas principalmente aqueles que estão com Ele, aqueles que têm uma vida com Ele. Então, nesses versículos eles mostram o amor do Pai, como Ele cuida das suas ovelhinhas, né? Em meio a qualquer situação, Deus nunca nos deixa sozinhos, Ele sempre está conosco. Em tudo que a gente passa, em tudo que a gente vive, Ele nunca nos deixou sozinhos e nunca vai deixar, porque Ele é Pai. Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai carinhoso, Ele é um Pai amoroso e um Pai que quer o bem do seu filho acima de tudo. Vocês podem ter certeza que se você entregou a sua vida para Deus hoje, ou há muito tempo atrás, ou há um dia atrás, ou uma semana atrás, não importa. Deus, Ele pegou você como filho dele. Ele tem a responsabilidade de um pai sobre você. Ele tem você nas mãos dele. Então, a sua vida está diante dele. Se você tem essa certeza no seu coração, se você tem essa verdade dentro de si, então nada pode tirar isso de você. Nenhum mal, o inimigo não pode lhe tocar. Nada pode lhe parar de ter uma vida com Deus, nada pode parar a sua intimidade com Ele, nada. O mal pode tentar, o inimigo pode tentar, de todas as formas, afastar você do Pai. Mas no fim das contas, o Espírito Santo que está em você, o Espírito de Deus, lhe mantém. Pode ter certeza que o poder dele é grandioso. O poder do Pai é grandioso, é eterno, é firme, permanece em nós. Então, quando cultivamos esse relacionamento com Ele, quando cultivamos essa intimidade com Deus, Ele se faz presente e Ele promete não desamparar os seus filhos, não deixá-los morrer nesse mundo, não abandoná-los, não deixá-los. Então, eu queria começar esse versículo falando um pouco dele para vocês. Então, vamos fazer uma oração primeiro para Deus abençoar essa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, oro neste momento para que o Senhor coloque todo o teu poder sobre esta palavra, meu Pai. A tua palavra já é poderosa o suficiente para transformar a vida de quem a lê. Mas coloca o teu espírito na mente dessas pessoas que estão vendo esse vídeo agora. Coloca o teu entendimento, Pai, sobre elas. Coloca a tua mão poderosa para livrá-las de todo tipo de distração nesse momento e fixá-las na tua palavra, para que essa palavra venha transformar não só a vida delas, mas a comunhão que elas têm contigo, que é o mais importante em nossas vidas. É tudo o que precisamos nos manter em ti, dia após dia após dia. Abençoa este momento, multiplica-o em nossas vidas para a tua honra e tua glória e para o nosso bem-estar e salvação. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Vamos lá, Lucas 15, 4, que diz assim: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la. Então aqui ele fala de um pastor de ovelhas
que tem 100 ovelhas. 99 estão na sua mão, né? Estão com ele. Mas uma se perdeu. Uma ovelhinha se perdeu. E aqui ele diz que um pastor zeloso, um pastor que se importa com suas ovelhinhas, ele deixa as 99 no lugar onde estão e vai atrás da que se perdeu. Então, essa passagem, gente, ela mostra claramente o ser humano com relação a Deus, né? Quando a gente tem um relacionamento com o Senhor e a gente se mantém nele, a gente busca permanecer, então ele tem um zelo por nós. Ele nos protege de todo mal, ele nos mantém. Então, uma coisa que a gente sempre tem que fazer é permanecer nele. Quando isso não acontece, quando as distrações desse mundo, né, as coisas desse mundo tentam atingir os filhos de Deus, e se algum desses filhos de Deus não estiver fixado na palavra, se não estiver firme, ele pode se perder por um momento, né? Então isso explica essa passagem, que podemos estar sob os cuidados do Pai, que é o nosso pastor, né? Que é Deus, certo? Mas estamos propícios a nos perder se não permanecermos nele. É claro que quando um filho de Deus possui o Espírito Santo, isso se torna mais difícil, porque o Espírito Santo, que tem o poder do Senhor Jesus, é o mesmo Espírito que estava no Senhor Jesus quando ele estava aqui nesse mundo. Então, esse mesmo Espírito, quando está em nós nos tornamos mais fortes, porque o poder dele nos fortalece. Então fica mais difícil isso acontecer. Ou seja, quando a gente tem o Espírito Santo, as coisas desse mundo não nos trazem mais prazer. As coisas que antes a gente gostava, a gente não gosta mais. A gente se sente muitas vezes até mal quando pensa que, poxa, um dia eu fazia tudo aquilo, um dia eu gostava disso, gostava daquilo, mas agora eu não gosto mais. Porque a gente tem essa certeza, na verdade a gente tem essa coisa dentro de nós que diz tudo aquilo que agrada ao Senhor, que realmente agrada a Ele e o que desagrada a Ele. Então, um filho de Deus, um filho fiel, sempre quer agradar o Pai, não é? Um filho fiel quer ser o melhor filho para o Pai. Dessa mesma forma, nós que temos o Espírito Santo queremos agradar o nosso Pai com aquilo que a gente faz dia após dia, né? Então, com aquilo que a gente passa o tempo fazendo, entende? Então, a gente se mantém. Então, ele nos protege, ele nos conduz através disso. Então, uma coisa muito importante é a gente se manter nele, a gente se manter na fé. E com o Espírito Santo isso é muito mais possível quando não temos o Espírito do que quando não temos o Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo é uma garantia de que permaneceremos firmes até o fim, né? Então, ele nos ajuda a cultivar isso também, essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus. Ele nos guia, ele nos ajuda, ele pede por nós, ele clama por nós,
a Deus com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar, certo? Então, quando temos o Espírito Santo, essa situação que a gente vê aqui é um tanto difícil de ocorrer, certo? É claro, o mal vai tentar de todas as formas nos separar do Senhor, mas ele não tem poder nenhum sobre nós, porque já fomos selados com o Espírito Santo e estamos diante da mão poderosa do Senhor. Então não há o que temer, certo? Então, o que acontece aqui mostra a fidelidade de Deus, que mesmo que um de seus filhos venha a talvez se perder por um breve momento, ele vai atrás, ele faz alguma coisa para que aquele filho volte, certo? Então eu creio, é uma coisa que eu creio, é que quando a gente se entrega para o Senhor, eu creio que Deus nunca vai nos abandonar. É claro, nem aqueles que ainda não se entregaram para Deus, Deus abandonou. Não. Se você ainda não se entregou para o Senhor, não pense que Ele te abandonou. Não. Porque Ele te trouxe aqui para ver esse vídeo. E se Ele te trouxe aqui, se você está aqui vendo esse vídeo, é porque Ele te ama muito e quer que você olhe para Ele, quer que você se volte para Ele. E para aqueles que já o conhecem, para aqueles que já entregaram a vida deles ao Senhor, a vida deles ao Senhor, Ele os chama para a renovação da sua comunhão com Ele, certo? Então, Deus mostra àqueles que estão debaixo da mão dEle aquilo que Ele se agrada que os filhos dEle façam. Então, não se preocupe. Deus, Ele tem um propósito para todos, Ele tem planos incríveis para todos nós. Para todos que até ainda não estão debaixo da mão poderosa dEle, de uma comunhão com Ele. Então, continuando. E achando-a ovelhinha, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, ou seja, se alegrando. Quando ele encontra a ovelhinha de novo, é claro que o pai vai se alegrar grandiosamente, porque ele encontrou alguém que havia se perdido. E chegando a casa, convida os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então, como eu disse, essa passagem não serve apenas para aqueles que estão já em Deus, mas principalmente para aqueles que ainda estão perdidos nesse mundo. Então, se você ainda não entregou sua vida para Deus, se você ainda não reconheceu como o único e suficiente Salvador de sua alma, se você ainda não tem como um pai, se volte para Ele agora. Faça uma oração ao seu Pai, porque Ele é Pai, meus queridos, Ele é Pai, Ele é o melhor Pai que existe. Muitos cristãos talvez ainda não o reconheçam como um verdadeiro Pai, porque talvez ainda não tenham tido alguma experiência significativa com Ele em suas vidas. Mas eu garanto que se vocês buscarem, se vocês pedirem a Ele uma experiência, alguma coisa, uma comunhão com Ele verdadeira, íntima, com sinceridade e humildade, Ele vai dar. Porque Ele vai ver o seu interesse para com Ele. Então, não se preocupe. Ele está diante de você. Ele vê a sua vida. Ele sabe o que tem aí dentro. Então, arrependa-se.
Arrependa-se dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados agora mesmo. Para esse vídeo, ajoelhe-se perante o Senhor. Ele está aí onde você está, pode ser no quarto, na sala, no trabalho, aonde for, no banheiro, onde for. Mas faça isso. Fale com seu Pai. Às vezes, talvez você tenha passado muito tempo já sem falar com seu Pai. Talvez você já teve uma comunhão com Ele, se perdeu e hoje não tem mais. Talvez você nunca o conheceu, nunca falou com Ele, nunca se voltou para Ele. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ele está aí. Ele nunca saiu do seu lado. Nunca. Ele sempre esperou por uma palavra sua durante todos esses anos. Ele sempre esperou uma oração feita com sinceridade, com humildade, dizendo tudo o que passa no seu coração, na sua mente, na sua vida. E Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que você passa nesse momento. Porque Ele conhece você. E sabe por que Ele conhece você? Porque Ele é o seu Pai. Porque Ele é o Pai que você talvez nunca tenha tido. Ele é o Pai que talvez você tenha um Pai aqui na Terra, mas Ele nunca demonstrou carinho, afeição. Nunca foi um pai de verdade para você. Talvez tenha sido ausente demais, ou talvez até presente, mas nunca demonstrou algo significativo que lhe trouxesse afeição, que lhe trouxesse amor, que lhe trouxesse segurança. Mas sabe, Deus pode te dar tudo isso. Deus é um pai maravilhoso, que te dá muito mais do que momentos de conversa ou alguma coisa, algum presente que pode lhe dar ou te sustentar. Ele é um pai que dá vida a você. Quando você está abatido, quando você está sem saber o que fazer na sua vida, Ele vem e te tranquiliza e te sara a alma. Tira aqueles pensamentos chatos e te limpa completamente. Ele é Pai. E quando você clama a Ele, o céu se abre sobre você. Quando você busca o Senhor, as janelas do céu se abrem sobre você. E o poder dEle vai diante de você, é derramado sobre você. E te cura, e te sara, e te limpa, e te purifica, e te liberta. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de um pai. Isso é o que um pai faz. Cuida dos seus filhos, das suas ovelhinhas. E assim, quando um pecador se arrepende e se volta para o Pai, Ele faz uma festa nos céus. A festa que Ele faz é grandiosa, é poderosa. Os seus anjos cantam louvores a Ele. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. E assim, Ele vai alcançando aos poucos, mas vai alcançando aqueles que Ele sabe que já são dEle. Porque Ele sabe, todos aqueles que já são dEle, Ele sabe. Todos que ainda irão ser no futuro. E todos aqueles que eram dEle, mas se distanciaram. Se você é uma dessas pessoas, volte-se para Ele agora. Volte-se em oração. Peça-lhe perdão por ter se perdido. E volte para os braços do seu Pai. Que Ele te espera
Ele te espera de braços abertos, cheio de amor e com muita alegria de te receber de volta. Mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Digo-vos, vou ler de novo. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o que ele quer dizer com isso? É que existem pessoas que, por acharem que já são tão perfeitas, que já estão debaixo de uma vida com Deus, né? Muitas vezes por religiosidade, né? Aquelas pessoas que, por serem religiosas, acham que estão no caminho certo, mas vivem ainda alheias a esse mundo. Então, quando ele diz 99 justos que não necessitam de arrependimento, é que pode ser também essa questão, né, que muitas pessoas elas se acham já salvas, mas continuam vivendo suas vidas de forma errada, ou podem ser com relação a realmente filhos de Deus que já se arrependeram dos seus pecados, não buscam não pecar mais, mas uma coisa é certa, todos nós estamos ainda nesse mundo, então nós estamos propícios a falhar, mas quando temos o Espírito Santo, isso se torna cada vez mais difícil, porque o Espírito Santo nos guia ao caminho certo, certo? Então, é muito interessante essa passagem dele, né? Porque muitas pessoas se acham. Tem uma passagem na Bíblia que é se eu não me engano, eu não lembro como sempre, eu não me lembro do número da passagem, né, do capítulo e tal. Mas tem uma passagem que fala, se eu não me engano, é de um sacerdote, de um levita, alguma coisa assim. Uma pessoa né, que segue ao Senhor. E um publicano publicanos eram vistos como pessoas que, né, eram do mundo, como uma pessoa do mundo que vive no pecado, pronto. Então, esses dois, eles foram até o templo, certo? E chegaram até o altar, né, até o templo, e para falar com o Senhor, né? E o que se achava, o que levita, né, não lembro o que era levita, o sacerdote, ele falou que como se fosse em oração, né, ele ficou dizendo, ó Deus, graças te dou, porque não sou igual a esse publicano, né, que vive no pecado. Então, ou seja, aquela pessoa estava se achando melhor do que o outro, ou seja, ele estava sendo orgulhoso, estava sendo uma pessoa orgulhosa, enquanto que o outro, o publicano, em oração disse, ó Deus, perdoe-me pelos meus pecados, eu não sou digno de estar aqui. Então, ele se voltou para Deus com humildade, e é isso que Deus se agrada de seus filhos. Deus não se agrada do orgulho, Ele se agrada da humildade. Quando a gente se humilha perante Ele, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo que somos pecadores, certo? Então, se temos uma comunhão com Deus, se temos uma vida com Deus, beleza. Temos o Espírito Santo, ótimo. Você você busca se manter firme no Senhor, maravilhoso. Você consegue graças ao Espírito Santo e não por você mesmo, certo? Então, mas não estamos isentos de pecado. Com o Espírito Santo, é claro, isso se torna mais difícil, porque o Espírito Santo é a força do Senhor Jesus dentro de nós.
É o Espírito do Senhor Jesus dentro de nós. E Jesus veio a esse mundo e não pecou nenhuma vez. Então nós temos essa garantia dentro de nós. Agora, temos que nos manter para não apagar o Espírito. Certo? Então, mas temos que ser humildes. Que possamos sempre ser humildes diante de Deus. Porque Deus odeia o orgulho. Ele odeia. Às vezes a gente falha. Às vezes a gente age em certas situações e nem percebe. Mas estamos sendo orgulhosos. Eu já passei por muitas dessas situações em que eu achei que eu não vi problema. Mas depois Deus me mostrou que eu fui orgulhosa. Indiretamente, né? Internamente, sem nem perceber, eu fui orgulhosa. Então Deus, Ele nos refina. Ele nos refina justamente através das tribulações, das dificuldades. E é aí que o Espírito Santo também atua. É claro, esse assunto vai ser assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero que vocês atentem nesse vídeo é essa questão de Deus ser um pai zeloso. E claro, você sempre se mostrar diante dele como um filho humilde e fiel. E sincero para com ele, obediente, um filho que o agrada, que agrada ao seu pai, certo? Então, eu oro para que Deus abençoe e tenha abençoado vocês com esse vídeo, com essa palavra. Oro para que vocês possam se firmar mais com Deus, com o pai de vocês, porque é tudo que Ele mais quer, um relacionamento íntimo com seus filhos. Então, pensem nisso, reflitam, leiam mais a palavra do Senhor, porque nela está contida a vontade do Senhor Jesus. Então, se você quer agradar a Deus, se você quer agradar o seu Pai, a vontade dele está aqui, bem acessível diante de nós, para a honra e glória do santo nome dele, do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem ligados para os próximos vídeos. Não se esqueçam de curtir os vídeos se você gostou, se você achou útil. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para que vocês recebam sempre notificações de quando eu postar os vídeos. E se mantenham, principalmente acima de tudo, firmes com o Pai de vocês. O nosso Pai é maravilhoso, é incrível, é eterno. E Ele está sempre ao nosso lado, para o que der e vier. Isso é que é Pai, né? Isso é que é Pai. O tempo todo nós podemos nos voltar para Ele e falar-lhe o que se passa dentro de nós. E Ele vai nos atender. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau.